né? Eu lembro quando eu entrei na comunidade, e aqui eu queria fazer uma pergunta muito pessoal para o senhor, porque a comunidade ela tinha os seus membros, que eram pessoas de dentro que eram acolhidos e ali ficavam, permaneciam, começavam a caminhar. Depois nós tivemos a irmã Selma, né, que Isso. veio de Franca para estar na comunidade, e praticamente ao mesmo tempo, eu e a Vanessa, que era noivo, Sim. até então não tinha nenhum casal na comunidade, e eu lembro que eu e a Vanessa, participando do grupo de oração para jovens, fazíamos as visitas na comunidade, até que despertou a vocação e nós então abandonamos tudo, pedimos demissão do serviço e chegamos para o senhor e falou: ó, a gente quer viver aqui na comunidade, morar aqui e fazer da nossa vida a missão. Fomos o primeiro casal, isso. Como que foi a cabeça do senhor ao receber aquela notícia, ao receber aquele anúncio nosso praticamente? Sei que foi uma alegria muito grande, que o senhor demonstrou, mas junto a isso, quais as preocupações que vieram? Todas possíveis. Eu caminho com a igreja porque a igreja é sábia. A gente precisa entender isso, né? Porque até então eu achava, eu pensava igual o Padre Jonas, pega os casados, os filhos, põe tudo aqui dentro e vamos que vamos, né? Só que não é assim. A igreja hoje ela tem um disciplinamento sobre isso, também que o Marco falou, não dá tempo da gente falar agora em tudo isso. Mas, antes de responder propriamente a pergunta dele, porque, quer queira, quer não, a gente se torna um pai de todos ali. Na comunidade, por exemplo, muitos me chamam, eu não obrigo ninguém, tanto é que a maioria não me chama de pai, não, mas tem uns que querem me chamar, eu não proíbo também. Chama, não tem problema. Pai no sentido de pai fundador, no sentido de pai no carisma, né, no caminhar da fé, nesse sentido. Mas para vocês que estão em outras cidades, que acompanham outras realidades de casas de passagem, etc. Tal, a gente tem que ser um diferencial, por exemplo, quando o Marco falou dessas faculdades, estudos, nós incentivamos sim as pessoas que são acolhidas conosco e que de repente, se foi aquela que foi passageira, foi embora, pronto, acabou. Estava esperando um pagamento, estava esperando uma cirurgia, estava esperando um documento e a assistência social providenciou, a pessoa vai embora. Agora, aquele que às vezes quer caminhar, quer progredir, e ele precisa de um pontapé inicial. Então, aqui nós incentivamos. E é muito comum, então, todo início de ano sempre tem 10, 12 que começam a fazer o EJA, começa o ensino fundamental, o ensino médio, e a gente incentiva. É claro que metade dá trabalho, metade desiste, mas sempre tem aqueles que conseguem chegar ao final, conseguem ter o diploma, depois vai fazendo o curso de cuidador, a gente procura isso, e alguns, então, atingem a faculdade e começam a trabalhar na faculdade, e isso tudo é muito importante para nós, essa é a vitória. Nem todos eles permanecem na comunidade, muitos hoje estão com a mão de obra fora, trabalhando em outros lugares, mas não importa. Então, a gente quer resgatar a pessoa nesse sentido também, né? Agora, é claro, aqueles que fazem parte da Irmandade, aí tem a questão religiosa, né? Enquanto vida consagrada, que a gente caminha para realmente fazer essa consagração. E nós tivemos a felicidade em Dom Moacir, nosso pastor, também ele é canonista, assim como eu, ele entende o que significa essas realidades, ele sabe muito bem onde está no Código de Direito Canônico tudo isso, então ele não se assustou com nada disso, ele nos abraçou, nos acolheu, tanto é verdade que para o nosso rito de consagração, ele pediu para que eu olhasse o rito de consagração da vida religiosa e fizesse as adaptações necessárias, né? De não usar algumas palavras para não causar confusão e etc., porque realmente a consagração é consagração. Mas uma coisa é você consagrar em uma congregação religiosa que obriga o celibato, que separa sexo e etc. tal, de uma consagração que também é a consagração da mesma forma, mas que é a consagração feita na comunidade de vida e aliança. Ela aceita o celibatário, mas ela aceita o clérigo, ela aceita o homem, ela aceita a mulher junto, ela aceita a família, e se os filhos quiserem. Então, ou seja, é uma realidade completamente diferente. Só que para isso, então a gente tinha que olhar assim a partir de quando a estrutura permite isso. Porque uma coisa é eu ter um convento, eu ter um mosteiro,
onde eu tenho um alojamento com os monges, e o alojamento das monjas ou das freiras, e tudo bem, o convento, a cozinha e tudo. Outra coisa, eu tenho uma família. Sim. Que aí eu tenho o marido com a esposa que vão ter o quarto próprio deles, eu vou ter, vai nascer filho dessa união. Tem que ter o espaço Tem que ter deles, o espaço né? próprio deles, que isso, né? E depois, eu achava que isso podia ficar tudo no bolo, né? Depois eu achei que não podia. Aí, embora estivesse dentro, porque vocês foram o primeiro casal, eu não sei quem era mais louco, se era eles ou se era eu, aceitar, né? E os caras falam pra mim que vai. Você trabalhava na CE? Não, eu trabalhava já na KSW. KSW. Eu trabalhava com. A Vanessa estava no hospital, se não me Não, engano. ela já tinha saído. Ela Já tinha trabalhava saído. em telemarketing. Telemarketing. Então, às vezes, de repente, você pega duas pessoas que estão com a data do casamento marcada. Estávamos com a data para julho. E que fala que vai pedir demissão do emprego para vir para a comunidade. Eu falei, mas como é que a comunidade vai sustentar? Como é que vai tratar isso? Como é que vai casar e etc e tal? Aí a gente, providência. Deus provê, Deus proverá e vamos que vamos, né? É uma loucura, né? Essas preocupações, né, de como vai... vem depois, né? Porque na hora foi uma alegria, né? Alegria, Foi uma vamos festa. abraçar e vamos falar para todo mundo, vamos Isso. anunciar, né? Aí nós foi, pediu demissão e depois... E agora, né? Aí o primeiro passo foi mudar a data de casamento. Não dava mais pra ser em julho. Não dá, para julho não vai dar. Jogamos para dezembro. Vamos jogar para dezembro, e aí realmente jogou para dezembro. Casou, vixe, como qualquer outra pessoa casa normal, vixe. Apesar que eles são loucos, casar descalço, né? Mas Depois a gente conta a história. depois uma hora ele conta essa história para vocês, né? Mas eu acho assim, e depois dele vieram outros casais, porque até então era eu e a Teresa somente. Mas eu acho assim, foi bênção, foi graça de Deus por tudo isso. E hoje a gente sabe, a gente entende, porque eles foram morar em um apartamento dentro da comunidade, que nós reformamos direitinho. Então eu tinha a privacidade do casal, a casinha deles, o apartamento ali. Então eu sempre falava assim, ó, o apartamento está dentro da comunidade, mas da porta da sala para dentro não é a comunidade, é teu lar. Da porta do teu apartamento para fora não é teu lar, é a comunidade. Isso fica muito complicado, né? Vocês não chegaram a ter filhos dentro da comunidade, veio depois, né? Os filhos de vocês, os filhos vieram depois. Mas quer dizer, eram coisas que a gente não tinha. Aí depois, a própria igreja, né, através do dicastério responsável, que é para os leigos e leigas, na época não era dicastério, era congregação, hoje mudou para dicastério. E aí, então, veio um disciplinamento. Inclusive, as comunidades aí antiquíssimas que tinham esse problema, elas tiveram que resolver. Sim. Hoje, eu acho que a gente pode fazer um podcast um dia falando só sobre novas comunidades, né? Mas as comunidades que tinham os casais que moravam dentro da comunidade, dentro da obra, tiveram que se adequar, tiveram que sair. Inclusive a Canção Nova, quem conhece a Canção Nova, a estrutura antiga, né? Quem vai hoje lá na Canção Nova, que sai do Rincão Antigo pro Rincão Novo, tem uma rua que desce, apesar que faz um tempo que eu não vou lá, mas tem uma rua que desce ali onde fica a rádio, né, que lá era um antigo vilarejo. Então tem todas as casinhas que eram onde moravam as famílias, né, e depois quando a Canção Nova foi receber a aprovação pontifícia, né, precisou adequações. Os casais precisaram sair, os filhos precisaram sair, porque é muito... Isso também vale colocar. Eu e a Vanessa, nós somos consagrados. O senhor e a Teresa é consagrado. Os filhos mas a nossa vocação, ela não exige a vocação dos filhos. Então a escolha é deles. Né? Então, a vocação por isso que a gente entende. Ela é pessoal, ela não é um conjunto, né? Exato. De repente o marido tem a vocação, a esposa não tem, o casal tem, os filhos não têm, um filho tem, o pai com a mãe não tem. Então você não pode obrigar que o filho seja aquilo que você Sim, de forma alguma. Então isso a gente tem... A gente incentiva. Traz das trabalha e tal. Mas a gente sabe que a gente tem que respeitar aí o espaço de cada um e na comunidade a gente também tem que fazer esse trabalho. Então eu acho que o bonito de tudo isso é que a gente tenta fazer esse tratamento diferencial. Temos funcionários, chamados colaboradores? Temos, porque você tem que ter. Só os irmãos não dão conta, né? Esse monte de casa, esse monte de trabalho que tem, né? E até a especificação técnica que às vezes se exige para o cargo também, às vezes você tem que contratar psicólogos, terapeuta ocupacional e etc. Tal. Mas eu acho assim, o tratamento mais humanizado, no sentido de estar com eles. Eu estou no mesmo espaço que você está. Eu como a mesma comida que você come. Eu bebo o mesmo café que você está bebendo. Então, junto aqui, nós não temos diferenciação. Né? Porque, de repente, às vezes, quando é o poder público, na maioria dos casos, que ele, poder público, faz, às vezes é comum a gente encontrar aquele espaço onde tem esses tipos de barreira, né? Onde o funcionário é funcionário e ele não quer nem saber. Ele trata como
É separado, né? Não trata como humano, como a gente quer, nas suas dores. Eu parto de um princípio jesuíta, atender o homem todo em todas as suas E necessidades. todo homem, né? E todo homem. Então, ou seja, aquilo que ele precisa. Então, quando as pessoas olham assim, na comunidade vocês dão comida, dão roupa e o pouso. Sim. Mas você encaminha a pessoa, tenta localizar a família, estreitar vínculos, tirar documentação. Você faz atendimento psicológico, atendimento espiritual. Quantas pessoas aqui buscam, na verdade, Deus? Eles estão afastados, eles querem, eles têm sede, eles perguntam, eles querem, eles pedem para a gente rezar por eles. Então, ou seja, todas as necessidades que a pessoa carrega, e principalmente pela vida traumatizada que eles trazem. Eu com o olhar técnico, se o senhor me permite, como assistente social, administrador das Casas de Ribeirão, que é uma cidade maior, né, uma outra realidade, também tive a oportunidade de passar por São Carlos, ficar 3 anos lá. Eu acho que o diferencial da nossa comunidade é o nome que esse podcast traz, Entre Irmãos. Na comunidade nós não fazemos essa distinção, né, de quem é o acolhido, de quem é o irmão ou de quem é o funcionário, mesmo com o funcionário não sendo membro da Irmandade. Nós procuramos, entre todos nós, estarmos entre irmãos. Então, eu lembro quando nós fomos convidados e desafiados, de uma certa forma, lá em Ribeirão, para assumirmos o antigo CETREM. O senhor me lembra que eu estava voltando para Batatais, né, quando nós abrimos a casa em Ribeirão, eu morei 1 ano lá, né? Nós estávamos voltando para Batatais e eu liguei para o senhor e falei assim: ô irmão Francisco, tem uma coisa para passar para o senhor. O pessoal da prefeitura me procurou, tá assim assado o CETREM. O CETREM era um problema que tínhamos na cidade de Ribeirão Preto, né? E eles pediram para a gente assumir temporariamente emergencial. E quando nós chegamos naquele espaço do CETREM, o espaço estava muito deteriorado, né? Eu me lembro que não tinha energia elétrica, não é que não tinha energia elétrica, né? Não tinha luzes, por causa dos próprios usuários roubavam os fios. A alimentação era servida num bandejão de inox e não tinha colher para eles comerem. Eles comiam no copinho de café. Tá, eu estou falando isso porque é uma realidade que acontecia em Ribeirão e é a realidade que acontece em muitos acolhimentos para a população em situação de rua, Brasil afora, né? E nós, quando entramos no CETREM, a primeira coisa que houve foi uma resistência dos usuários, porque sabia que o capitão Ferreira estaria assumindo ali. E a nossa primeira reunião, o senhor vai se lembrar, era um dia chuvoso, nós pedimos para que todos sentassem em roda. Sentou eu, o senhor e o padre Germano. Isso. Nos apresentamos e a primeira pergunta foi: o que vocês querem? E aí eu não sei se foi por desafiar, não sei se não foi. Falei assim: a gente queria uma televisão para assistir o jogo do Corinthians. O Corinthians estava jogando na Libertadores. Falei: não, beleza, eu tenho uma televisão. Faz um tempo já. Eu tenho uma televisão lá na Casa Santa Dulce, nós vamos trazer. Aí o rapaz olhou para mim e falou assim: mas não tem a grade, você não sabe se vai caber na grade. Eu falei: mas eu não vou colocar a televisão na grade. Eu até brinquei, a televisão não fez nada para ficar presa. Lembro. Aí eu falei: nós vamos colocar uma mesa ali no canto e nós vamos ligar a televisão ali do lado. Mas a tomada não tá funcionando. Não, mas se eu trazer o fio, vocês arrumam? Não, a gente arruma. Aí o outro falou assim: mas e se roubar a televisão? Eu falei: gente, vocês estão em 50 aqui. Se roubar a televisão, um só vai ser beneficiado. A televisão não é minha, a televisão é de vocês. A gente vai, a televisão tá ali, o controle remoto vai ficar ali. Vocês pedem pro cuidador, muda. A hora que vocês quiserem desligar, desliga. Naquilo ali, eu falo que a gente ganhou eles não como uma troca, mas por ter sido tratado de igual. Essa foi uma das coisas. Outra coisa que me chamou muita atenção foi quando eu proibi de cara o bandejão. Bandejão. Assim, gente, de comer bandejão, marmita, o cara comendo prato. Tem um Isso. talher, a dignidade. E a panela para você, não vai vir nada montado. Lá para ele montar o prato. Depois, é claro, veio a pandemia, a gente tinha que servir. Sim. Com máscara e tudo, mas a gente mesmo servia para que nem todos pusessem a mão. Mas ele tinha a escolha, né? De repente tem giló lá, ele não gosta, ele não vai querer. Não era uma coisa pronta. Então, Exato. Isso daí fez com que eles se sentissem diferenciados. Muito embora aquele espaço ali não tivesse... Tanto é que uma coisa que também pode fazer parte dos membros, eu não sei se você sabe disso. Quando você trouxe, que houve depois o chamamento na sequência, né? E veio para eu assinar as propostas, né? E eu lembro que estava em cima da minha mesa os envelopes.
e eu tinha um asperge de água benta. Aí eu mandei asperge, falei, seja feita a tua vontade, Senhor, amém, aleluia. Graças a Deus nós perdemos. E vocês não sabem como é difícil pra mim, porque quem escreve os projetos sou eu. Graças a E eu Deus. fiquei tão revoltado que a gente perdeu aquele projeto e perdeu assim, por coisa de meio ponto. Foi. E eu ainda falo que o julgamento foi errado. Eu defendo Mas é aqui o minha parte propósito de técnica, Deus. né? E ainda voltando nessa questão, como você disse, né, do entre irmãos, uma regra que nós temos nas casas, né, que eu acho que isso nos aproxima muito. Nós, irmãos, nós não comemos separado deles. Não. Nós não temos a nossa panela, nós não temos a nossa mistura, nós não temos a nossa comida. Nós comemos a mesma comida que eles, e eles veem isso. E detalhe também, nós só nos servimos depois que todos se servem. É o correto. Entendeu? E isso a gente passa para os funcionários nas casas. Então, isso nos aproxima. Eu falo que é por isso que o cristianismo, principalmente o catolicismo, ele é formado em torno da mesa do altar. A mesa. Ele é formado em torno da mesa. É ali onde se divide a palavra, é onde se divide onde o pão, se partilha. é onde se partilha. E isso faz muito sentido nas nossas casas. E interessante porque, por exemplo, nós estamos recém-iniciando o ano, o final do ano passado, né? Então, todas as nossas casas, todas, nós fizemos a festa de Natal. Sim. Né? Algumas com a missa, depois um almoço, um jantar, ou um churrasco. Nossa, não é como, hein? Né? Foi eu não consegui todas, mas todos fizeram. E depois, na virada do ano novo, ou seja, antes na Natal, dia 24, na ceia, e depois no dia 31, na virada do ano, todas as nossas casas assaram lá a carne, no sentido assim, de assar um frango, alguns ganharam pernil, sim, ganharam peru, Coca-Cola, maionese, fizeram doces, frutas, todas as casas. E alguns deles, porque muitos passam em tantas outras casas, né, principalmente em São Paulo, eles falam assim, gente, mas é a primeira casa de passagem que eu vejo fazer isso, porque nas outras casas vinha a marmita na noite de Natal, a marmita, que às vezes nem cozido lá não é. Não é. Então, eu falo, não tem nada, ninguém fala nada. Aqui vocês rezam, vocês agradecem, vocês colocam as músicas enfeitas com a arvinha de Natal, Luizinha, etc. Tal. São humanos, então eles sentem essa diferença e eu acho assim, isso é necessário. Eu queria lembrar uma coisa quando você falou da partilha. Terça-feira passada, não lembro agora a data exata, não. Mas vamos simplesmente lembrar do Evangelho da multiplicação dos pães. Né? Quando Jesus realiza a multiplicação dos pães, em uma das narrativas, se não me engano, é de Marcos, né? Tem um diálogo interessante, porque quando Jesus primeiro ele olha, ele fala assim que ele estava preocupado porque eles estavam com uma ovelha sem pastor, né? Perdidos. Eu não sei se vocês conhecem ovelha. A ovelha é um bichinho que começa a conversa. É burrinho. Ela tem uma dificuldade de visão. Ela ergue muito pouco a cabeça. Ela não enxerga muito. Enxerga. Ela não enxerga muito. Mas escuta demais. Sim. Né? Mas não enxerga muito. Então, nisso ela se perde com vultos, com coisas assim. Então, ela trabalha muito a questão do ouvir e do cheiro. Então, quando elas não têm um pastor cuidando delas, porque quando elas têm um pastor, ela vai atrás do pastor. O pastor falou, ela ouviu a voz, elas caminham naquela direção. Quando não tem, uma vai para lá, outra vai para cá, elas se perdem. E Jesus, então, estava olhando para o povo, estava sentindo que o povo estava como ovelha sem pastor. E aí depois, quando os apóstolos chegam para eles, já está ficando tarde, vai escurecer, e esse povo vão estar aqui e não tem comida não. Como é que não vai fazer? Né? Não tem dinheiro para comprar comida para isso tudo, não. Tem 200 denários. E Jesus pergunta para eles o que tem de comer, né? E é onde então que eles falam, tem 5 pães e tem 2 peixinhos ali, né? Não dá para nada, né? Mas antes disso, a preocupação, porque Jesus fala para nós a mesma coisa hoje, o que nós vamos fazer? E o que Jesus fala para eles? Dai-lhes vós mesmos de comer. O que significa isso? Não adianta nada eu ajoelhar e ficar a noite inteira ajoelhado. Posso rezar o rosário da madrugada, pedindo para que Deus tire a fome do meu vizinho, para que Deus... Se eu não dou um prato de comida para ele. Então, Jesus está falando, ele está com fome, tudo bem, reza, pede, mas vai você lá e dá comida para ele. Então, quer dizer, quando ele fala isso para os apóstolos, dá-lhes vós mesmos, então, aí quer dizer, vai, traz os 5 pães, traz os 2 peixes, eu faço um milagre acontecer. Mas você tem que fazer sua parte. Você tem que me dar o pão e o peixe. Então, ou seja, eu tenho que sarrir
da minha zona de conforto, sair do meu comodismo e fazer alguma coisa. E eu acho que é isso que a comunidade busca fazer. Sim. Né? Porque nós, enquanto comunidade, de repente, tudo bem que Deus pode tudo. Então, se Deus quisesse fazer uma comunidade, como tem algumas, vocês só vão rezar, então nós não vamos rezar, então nós vamos ficar aqui. Ia ser muito mais fácil, entre aspas, né? Nós vamos rezar e cada um cuida da sua vida, e vamos, tanto que você tem seu trabalho lá fora, eu tenho o meu, e a gente reza e vamos rezar pela fome no mundo, rezar contra as guerras e etc. Tal. Mas Deus quis que você vai ter que pôr a panela no fogo para dar comida. Não basta rezar para que o povo não tenha fome. Você vai ter que pegar a pessoa doente e levar para o hospital. Você vai ter que passar a noite com ela no hospital. E eu acho interessante que são experiências riquíssimas, são justamente nesses momentos. Né? Quantas vezes eu fico muito feliz quando alguém da UPA, quando alguém da UBS me liga. É claro que às vezes relata o contrário, mas a maioria das vezes a gente fica feliz. Que a pessoa relata o comportamento de alguém que acompanhava um doente. Nossa, mas tratou tão bem, parecia filho, parecia irmão, parecia parente. Olha, estava com a camiseta da comunidade, olha, parabéns para vocês. Porque, por exemplo, acompanhamento no hospital. Né? As pessoas não têm família, o hospital exige o acompanhante às vezes, principalmente quando é idoso, ou mesmo não sendo idoso, mas se está necessitando de algum cuidado, o hospital exige que tenha um acompanhante. E às vezes a gente faz os irmãos irem para o hospital fazer o acompanhamento, né? E eu falei ali, é um momento até de agradecer a Deus, né? De dar tanta oportunidade da gente estar ali. E eu me lembro que, assim, eu acho tão interessante isso, né? Porque eu sou muito conhecido na cidade e tem uma certa feita que você deve lembrar disso, que você trabalhava aqui no Madre Teresa. Uhum. E aí tinha não vou falar o nome agora, claro, mas ele é daqui de Batatais, quase que eu falei. Ele tá derrame, tá na cadeira de roda e tal, e ele estava internado no hospital. Ele era muito branco. E aí você lembra que você falou que ia fazer a escala? Eu falei, não, deixa que eu vou fazer. Sim, lembro. E por que eu quis fazer a escala? Porque se eu deixo esse povo fazer a escala, primeiro que eles nunca me colocam na escala. E aí, quando é a expressão dinossauro, geralmente o dinossauro tenta não se colocar também. Uhum. E aí, quando eu fui fazer a escala, eu comecei por mim. Das 19 às 7 da manhã. Irmão Francisco, das 7 da manhã, a irmã Maria Fernanda, da tarde, a irmão Marco. Eu fui colocando. Colocou, né? Os mais velhos primeiro. Os mais velhos todos, para que eles também, se não colocar, não vai. Não que não esteja trabalhando, não é isso, mas eu me coloquei. Vou passar a noite aqui com esse doente. E foi assim, uma experiência fantástica. Não foi a primeira vez que eu fiz isso, várias outras vezes fiz, mas essa foi interessante porque eu estando ali no quarto, tinha outros pacientes juntos. E aí uma parente dos que estavam lá, ela ficou intrigada comigo ali do lado e tal, até que ela perguntou. Acho que na cabeça dela, já deve assim, deve estar ruim a situação do capitão, deve estar trabalhando de cuidador. deve ter pensado. Né? Não que esteja fácil, né? Mas aí ela não aguentou, né? Ela chegou para mim assim, o senhor não é o capitão Ferreira? Eu falei, sim, sou eu mesmo. Ah, é prazer, tudo bem. É parente seu? Eu falei, não é parente meu, não. Ué, mas por que o senhor está aqui? Aí eu fui explicar para ela, faz parte do nosso carisma. Ele está acolhido conosco, ele foi internado e precisa ter alguém da comunidade para acompanhá-lo. Então é uma oportunidade de evangelizar através daquilo que você está fazendo. Então, quer dizer, as pessoas não vão entender isso. Não. Né? Mas eu acho que é muito importante a gente estar ali nesse momento. Eu lembro uma vez, aqui eu posso falar o nome agora, porque não tem problema. O prefeito era o Eduardo. Né? E eu lembro que o Eduardo Oliveira teve um sábado de manhã. Ele foi na casa-mãe, né, para visitar, fazer uma visita, né? E a hora que ele chegou, eu estava lá na cozinha, eu estava de avental e fazendo comida. E eu não vi que ele chegou. Então, o pessoal lá de fora que viu, e aí ele veio entrando. Você sabe que tem um balcãozinho na época, tinha a parede, não tinha aquele balcão, tinha um tanque, e a cozinha era do lado de fora, né? Você lembra disso? Cozinhei muito ali. E aí ele sabe de onde que ele estava? Ele veio, entrou, ele colocou assim, não acredito. E eu olhei para a cara dele e falei, não acredito no quê, prefeito? Você cozinhando? Mas por que não? Então, na comunidade é assim.
né? Eu lembro que esse aqui, quantas vezes você tem que trocar a fralda, não sei o que vai. Vai lá, você troca. Tem que trocar, ué. Mas eu nunca fiz isso. Deus está te dando a oportunidade de aprender a trocar uma fralda, a dar banho no doente, né? A gente vai vencendo as nossas resistências, os nossos escrúpulos, né? A gente continua na história de falar o milagre, não falar o santo, mas teve um irmãozinho uma vez que ele falava assim: eu não tenho coragem de beber essas canecas. Eu falei, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Eu fui curado, sabia? Sim, Você conhece? a sede é maior do que eu. Não foi na sede dele, foi curado. Hoje ele bebe. Então eu falo assim, porque tem essas coisas. Sim, e é normal, é natural. A gente tem que entender que nem todo mundo é obrigado a achar que é bonito, que é não sei o quê. Por exemplo, tem gente que, se for tocar fralda, ele vomita em cima do doente. E não é porque ele quer, ele às vezes quer ajudar. Mas a gente tem que entender a limitação de cada um, etc. Mas na comunidade se permite passar por todas essas situações e tantas outras. Pra gente aprender, né? O carisma que nos ensina. E é muito bonito quando a gente revisita as nossas origens, que as pessoas perguntam para mim, né? As pessoas hoje, vamos dizer assim, hoje eu estou como administrador em Ribeirão Preto, 4 casas, graças a Deus muito respeitado na cidade, o senhor acompanha, né? Temos muito trabalho, um reconhecimento muito grande, e as pessoas perguntam, você gosta de fazer o que você faz? Gosto, mas o que eu mais gostava na comunidade era cuidar da horta. A minha realização na comunidade era quando eu morava... Marco, mas você sabe cuidar de horta? Não. Mas eu achava incrível ir lá de manhã, tirar os matinhos, aguar os canteiros, na hora do almoço colher as alface. Eu achava, para mim, aquilo ali era o meu reduto de paz. E eu imagino que um dia, daqui quando eu tiver mais velhinho, eu vou voltar a cuidar de horta. Mas por enquanto precisa da gente nessa situação. Eu te acompanho, porque para mim, por exemplo, a melhor coisa que tem na comunidade é fazer comida. É cozinhar. Depois, eu acho que cuidar do doente. Né? Pôr comida na boca, trocar fralda, dar banho. É trabalhoso, etc. Hoje eu não posso pegar peso, a idade chegou, outros problemas de saúde, mas eu pegava assim no colo, e leva pro chuveiro, põe na cadeira e está aí. E isso faz a gente se sentir gratificado por estar fazendo aquilo. Isso não tem preço. Só quem faz sabe o que significa isso. Né? Então, eu diria assim, infelizmente hoje a gente fica mergulhado em papel, em burocracia, em documento, em relatório, em prestação de conta, e reunião, isso aqui, isso enche a gente às vezes. Né? E como é necessário revisitar os momentos anteriores. Revisitar, eu lembro que, por exemplo, nós tínhamos missa diária e a gente rachava a pé, a gente atravessava a cidade, são 5,5 km, quase 6 km, da casa-mãe até a igreja onde o padre João celebrava todo dia, às 6:45 da manhã. Então a gente tinha que sair de lá 5:45. Por isso que a gente começava a oração 5 horas. 5 horas, acabava as laudes e vinha a pé até a Santa Missa, participava da missa, terminava a missa, voltava a pé, né, para chegar na casa e entrar na rotina do dia, mas aí tinha que fazer oração da manhã na casa. Tinha que fazer, repetir a oração com os usuários. A oração com aqueles que estavam ali, o terço, e depois ir nas atividades, cada um pro seu canto. E infelizmente, a gente não é porque é necessário cuidar da burocracia também, não tem como. E às vezes tem coisa que tem que ser você. Por exemplo, você é o administrador, então por estatuto é você que responde. Então não adianta você querer falar, faz por mim. É a mesma coisa quando dá um pique-paque no banco lá para uma assinatura, uma coisa qualquer. Não adianta eu querer mandar alguém no meu lugar que o banco não aceita, tem que ser eu ir lá. Eu e a tesoureira que vão ter que ir. Né? As parcerias público-privado que a gente faz. É claro que hoje muito se faz por assinatura eletrônica e tal, mas em alguns municípios ainda é na caneta tirográfica. Então você tem que estar. Ou uma reunião, tem que estar lá com o prefeito, com o secretário, com não sei quem. Então tem que ser você. Então isso tudo te consome muito tempo. E é claro que depois veio o ministério ordenado que, quer queira, quer não, também nos exige, porque você tem as celebrações, você tem os batizados, você tem casamentos, você tem as exéquias, as orações nas casas, as bênçãos que as pessoas pedem, e tem os direcionamentos espiritual para o qual as pessoas nos procuram. Então isso também ocupa tempo. Não adianta. Você vai fazer um direcionamento espiritual, ou você vai, nem no direcionamento, você vai atender uma pessoa que você nunca viu na tua vida, você nunca imagina o que vai acontecer.
Uma última pessoa que eu fui atender, ela entrou 2 horas na minha sala, saiu era 6h30 da tarde. Ela ficou 4 horas e meia dentro da minha sala. E como é que eu vou falar para ela? Não, sai, vai embora, que eu já deu. Então é muito complicado. Então você perde a noção, às vezes, daquilo que você está fazendo, né? Então todas essas coisas sugam o tempo. Então, às vezes, é aquilo que você falou, a gente deixa de fazer essas pequenas coisas que, de repente, você tem que Forçar a fazer, né? Forçar a fazer. Como o senhor disse, né, agora no final do ano, todos os anos, né, eu além de administrar Ribeirão, eu coordeno a Casa Santa Dulce, e todos os anos, no almoço de confraternização da casa, eu faço questão de eu estar ali cozinhando, né? Então aí chega os vereadores, chega os secretários, aí eu sempre tenho que lavar, espera aí, vou lá, enxugo a mão, limpo a mão, porque eu tô tudo engordurado, e sabe, porque a gente tem que se forçar a fazer isso.